Saudações, começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life TV. Eu sou o teofilósofo José Massango, autor da obra A Mente de Deus, a Enciclopédia de Conhecimento. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, a todos que acompanham o nosso programa através da GoTV, canal 92, e a todos também que acompanham o nosso programa através da TV Cabo, canal 12. Estamos em direto através da nossa página do Facebook, que é Strong Life. Podem interagir conosco colocando as vossas mensagens, as vossas dúvidas em torno da temática de hoje. O tema de hoje é a Igreja e o legado. Para debater em torno desta temática, tenho convidados super especiais. Tenho o Jesse Maloa, ele que é apresentador, economista, secretário-geral da Colém. Também tenho o pastor Fernando Chaú, ele que é presidente da Colém, é pastor. E vão nos ajudar a debater em torno desta temática. Para já irei saudar os meus convidados, começando com o pastor Fernando Chaú. Pastor, saudações. Quero saudar a todos. Obrigado, Massango, pelo convite que me foi formulado e também saudar a todos que nos acompanham. E é uma honra muito grande para mim poder estar aqui, saudar o meu colega de painel, o Reverendo Maloa, que eu tenho com muita estima, e penso que será de facto um programa para nós podermos aprender e dar o nosso humilde contributo no tema que nos foi proposto. E o final de semana, pastor, como é que foi? Graças a Deus, tinha futebol, então tinha o que eu gosto, luta, futebol, e também passar tempo com a minha família é o que mais faço, e também tivemos um bom culto na igreja. Foi um bom final de semana. O pastor assiste o futebol? Sim. Como diz o discípulo de Cacau Felipe, não estaria a pecar? Discípulo de quê? Do Cacau Felipe. Diz Ele que diz o quê? assistir futebol é pecado. Os jogadores de futebol vão para o inferno, os adeptos também vão para o inferno. Não é? A prática de desporto está até, de alguma forma, plasmada na Bíblia. Se o apóstolo Paulo vai falar sobre quem corre, sobre atletismo, sobre o desporto. O desporto é saudável. Eu cresci jogando futebol na minha infância e eu amo futebol. Não só assisto futebol, mas tem outras modalidades que eu aprecio e não vejo pecado nenhum nisso, e até encorajo as pessoas a praticarem desporto, que é muito bom. Obrigado, pastor Fernando Chaúque. Reverendo, saudações. Saudações a todos. Quero enviar aquele abraço em nome de Jesus Cristo, que esta nação seja abençoada e que você que está aí nos acompanhando também seja abençoado com este programa. E o final de semana, reverendo, como é que foi? Foi um fim de semana dentro das expectativas, nada fora de comum, congregar, estar com a família e, enfim, nos divertirmos, aproveitar enquanto estamos aqui na terra para desfrutarmos das coisas boas que Deus tem nos dado. Amém. Reverendo e pastor Fernando Chaúque, o tema de hoje é o legado e a igreja. Iremos falar numa primeira fase do evento que houve no final de semana, que é a cerimônia fúnebre do TB Joshua. Começo com o reverendo Jesse Maloa. Reverendo, como é que olha para essas cerimônias? Qual é o seu comentário em torno desta cerimônia fúnebre do profeta TB Joshua? Quando tratamos de legado, nós estamos a tratar daquilo que as gerações mais avançadas em termos de que estiveram antes das novas gerações vão deixando para as novas gerações. Portanto, um legado é a transmissão de um testemunho, né? Esse testemunho pode ser feito, como eu disse, de uma geração para outra, mas também pode ser feito através de impactação por meio de autoridade.
significa que se eu tenho autoridade sobre determinado aspecto, se me foi conferida determinada autoridade, poder, direção ou chefia, eu passo este legado para quem vai me substituir no cargo que eu outrora exerci. Então, um legado ele pode ser transmitido de um chefe de um departamento que deixa de ser chefe de departamento para outro que vai tomar aquela posição, de uma autoridade para outra, de um presidente da República para o presidente que vem a seguir. Nós temos estas duas dimensões. Na igreja a coisa também funciona desta maneira. Nós nos apercebemos que há sempre um transpasse de legado que vai acontecendo nos homens de Deus. Moisés passa este legado para Josué. Nós encontramos que Davi passa legado para o seu filho Salomão e dá-lhe instruções específicas sobre o que ele deve fazer. Tenha cuidado com aquele homem. Joabe não é uma pessoa de boa atitude, te livra dele. Tenha cuidado com isto e mais aquilo. Transferência de legado. Nós encontramos Jacó passando legado para os seus filhos, abençoando a eles, distribuindo ali autoridades e poderes para os seus filhos. Nós encontramos Elias passando legado para Eliseu. Este processo de transferência de legado ele é corriqueiro na Bíblia. Jesus Cristo passando legado para os seus discípulos, Mateus 28, 18 a 20, e portanto façais discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a obedecer a tudo quanto eu vos tenho ensinado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós encontramos Paulo também passando legado para Tito, passando legado para Timóteo, e dizendo a estes sobre vários aspectos, como é que deviam dirigir a igreja. Não coloque no grupo de viúvas mulheres que ainda têm uma idade em que possam realmente se relacionar. Tenha cuidado com isto e mais aquilo, no que diz respeito às ofertas, faça desta maneira. Portanto, este processo de transmissão de conhecimento ele vai acontecendo de pai para filho, de irmão para irmão, e a Bíblia trata disto com muito detalhe. Ok? Logo, quando nossos filhos, eles por alguma razão não honram a palavra do seu pai, isto é, se eu tenho um filho que no processo de transmissão de legado, ele pega no legado do pai e desvirtua o que o pai ensinou, este pai, ele é um derrotado. Ele não conseguiu transmitir uma série de valores, de conhecimentos para a geração que vem a seguir. Se um determinado chefe ele entra num departamento e ele não encontra as coisas devidamente organizadas, o chefe anterior, ele falhou neste processo de transferência de legado. Portanto, a culpa primordial quando as gerações vindouras ou quem toma uma determinada posição de chefia, de confiança, de autoridade falha, é primeiramente de quem esteve lá e que deveria ter transmitido ou trabalhado na transmissão deste conhecimento. Então, quando eu faço uma avaliação em relação aos seguidores de TB Joshua, a primeira coisa que eu me apercebo é que TB Joshua ele falhou no sentido de não ter transmitido às gerações que ficaram um conhecimento são da palavra de Deus. Mas eu também vejo isto como algo propositado. Nunca houve intenção de se transmitir isto. Olha, eu falo disto abertamente aqui neste programa porque as pessoas que estão aí me acompanhando, que sabem da minha frontalidade, da maneira como eu coloco as coisas de acordo com a palavra de Deus. Eu não tenho compromisso com homens, não tenho compromisso com grupos, eu tenho compromisso com a palavra. E quem me conhece, olha, eu já prego a palavra desde 99, ok? Desde 1999. E a primeira vez que eu tive um conflito com um grupo de pessoas foi precisamente porque este grupo de pessoas não estava andando de acordo com a palavra de Deus. E eu me afastei. Nunca fui de ficar aonde Deus não me manda ficar.
O que eu estou aqui a tentar dizer, meu amado, é que nós sempre tratamos assuntos como TB Joshua, como Benny Hinn e outros que fazem coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. Eu fui um dos primeiros aqui, pelo menos que me lembro, talvez tenha havido outro, mas quando Benny Hinn apareceu a fazer coisas que não eram de acordo com a palavra de Deus, e quando os pentecostais seguiam Benny Hinn, os seus livros e tudo mais, eu fui dos poucos que foi apedrejado aqui por dizer que Benny Hinn está sendo herético. E as pessoas foram para o meu Facebook para me atacar. 3 meses depois, Benny Hinn apareceu a desculpar-se pela sua teologia de prosperidade. Ele pessoalmente desculpou-se, disse que eu estava errado. Ok? E eu fiquei feliz por isso, porque ele voltou para aquilo que é a palavra de Deus. Eu lamento profundo que TB Joshua não tenha, ainda em vida, retificado aspectos fulcrais da sua doutrina, que mancham com aquilo que é a palavra de Deus e que não lhe permitiu, dentro da própria Nigéria, fazer parte do núcleo de cristãos que defendem valores do cânon sagrado. Estamos falando valores da Bíblia. E o que nós estamos a assistir hoje com a questão do TB Joshua é consequência dele não ter transmitido a esta geração que ele estava na dianteira cuidando deles, valores de acordo a princípios doutrinários bíblicos. E o que nós estamos a ver aqui vai ser um descalabro total, porque se o mestre foi herético, se o mestre não foi o indivíduo que esteve por cima dos seus seguidores, mostrando aquilo que é a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus é clara em muitos aspectos e ele se desvirtuou dessa palavra. Naturalmente tu vais ver aquilo, né? Pessoas andando com velas de um lado para o outro, fazendo procissão pelo corpo, velando o corpo de um morto, ok? Quando são práticas que nós assistimos nos espíritas, são práticas espíritas, são práticas de curandeirismo, são práticas que em nenhum momento encontram suporte na palavra de Deus. Obrigado, reverendo Jesse Maloa. Pastor, qual é o seu comentário em torno das cerimônias fúnebres do profeta TB Joshua? Em algum momento o reverendo Jesse Maloa fez aqui menção de alguns homens de Deus e também de algumas histórias que nós encontramos na Bíblia Sagrada que em algum momento deixaram um legado. Em algum momento, para reverendo Jesse Maloa, o profeta TB Joshua falhou naquilo que é a transmissão do conhecimento para os seus discípulos. Primeiro, reservei-me para não falar sobre TB Joshua e acima de tudo sobre as cerimônias fúnebres e também a aparente a alarmante idolatria que se tem verificado em torno da pessoa de TB Joshua e agora que ficou exposta de uma maneira exaustiva na sua morte e no seu sepultamento. O que eu posso dizer é que era de se esperar, não poderíamos esperar algo diferente. Aquilo que o reverendo Maloa estava a dizer, eu não esperava algo diferente, talvez algo um pouco mais do que nós vimos, porque do que sabemos, nos últimos anos, as pessoas têm uma tendência de seguir homens e não a Deus. E me parece que os que são seguidos, não é? Os apóstolos, os profetas, os líderes carismáticos, espirituais da nossa atualidade, nas entrelinhas fazem transparecer que de facto eles é que são os mbambambas da coisa, né? Os donos da coisa. Então, se as pessoas durante esses anos seguiam TB Joshua e veneravam TB Joshua
e tinham tipo Joshua como fonte de poder naquilo que são as suas práticas religiosas. Era de esperar que quando morre, né, isso estaria já no contexto mais exaustivo. O que eu estou a dizer é que em África, quando a pessoa morre, muitas das vezes é quando vem à tona tudo aquilo que esta pessoa foi para os seus admiradores e seguidores. Eu quero dizer que não vi nenhuma coisa que me surpreendeu e não estou surpreso e não estarei surpreso quando depois deste sepultamento, consta-me que foi na sinagoga, não é? Acho que é isso que eu não sigo muito, que as pessoas vão de ir querer tirar fotos ali onde ele está sepultado. Algumas pessoas vão pagar até para dormir naquele lugar e algumas pessoas acreditam que ele está ali. É uma crença que você não vai combater, senão vai perder tempo. Querer combater uma crença, porque nós queremos forçar que as pessoas, ou o TB Joshua e seus seguidores, tenham um padrão bíblico, quando eles têm uma crença. Nós não podemos forçar isso. Nós temos que respeitar a crença das pessoas. O TB Joshua deixou o seu legado. E esse legado está sendo claramente notório. Então, é preciso entender que o que eu preciso fazer como um indivíduo é aquilo que Jesus falou em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto as pessoas não conhecerem a verdade, as pessoas vão cair na idolatria. Agora, se me perguntar o que eu tenho a dizer com isso, o que eu tenho a dizer é o que eu vou falar agora, se me permitir. O que tem a dizer, pastor? Exatamente. O que eu tenho a dizer? O que eu tenho a dizer é: a idolatria belisca a soberania de Deus. Vou repetir. A prática da idolatria, ela belisca a soberania de Deus. Porque ela faz com que Deus seja diminuído e reduzido ao nível dos homens. Se nós idolatramos o Fernando Chauque porque Deus usou, porque Deus fez alguma coisa ou porque ele fez alguma coisa, nós estamos a beliscar a soberania de Deus. O que é soberania de Deus? É Deus ser Deus acima de todas as coisas e ocupar o seu trono como Deus. Mesmo que eu não seja cristão, só o fato de eu ser idólatra, eu já belisquei a soberania divina de Deus, porque Deus não pode de maneira alguma aceitar que haja um outro ser que é digno de uma admiração que ocupa o lugar do coração do ser humano, porque aquele lugar de admiração, de louvor, de adoração, Deus não permite que haja nenhum outro ser para ser adorado, ser reverenciado. Não confunda quando a Bíblia diz que nós temos que dar honra a quem de direito. Estamos a falar da adoração. Estamos a falar da idolatria. Portanto, todos os que vão idolatrar o TB Joshua, se não se converterem, vão para o inferno. E o próprio TB Joshua, se ele aceitou, não entregou Deus, o lugar dele como Deus, mesmo que tenha uma cerimônia fúnebre de ouro e chamar todos os presidentes para prestar o último adeus a ele, ele também há de ir para o inferno. Jesus diz que vai falar para esses que hão de vir e dizer que, porque não é por aquilo que você faz. Há uma coisa que o mundo religioso tem que perceber, principalmente os cristãos. Você vai ao céu justamente porque reconheceu a soberania de Deus. Se fosse por aquilo que você vai fazer, há muitos bandidos que iriam para o céu. Explique melhor. Mas eu quero terminar isso. É por causa disso que Jesus diz que vai dizer, eles vão dizer: eu fiz isto, eu levantei mortos, eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Então, a idolatria é o perigo neste momento eminente para muitos seguidores dos homens, incluindo o profeta
T.B. Joshua, e o profeta Cacau Felipe, e o profeta não sei o que, todos eles. Por que isso é perigoso no corpo de Cristo? Só para poderes entender. Desde o início, em Gênesis capítulo 3, quando nós vimos o homem pecar contra Deus, o que levou o homem, de facto, a ser expulso do jardim e ser desconectado de Deus, não é a fruta que comeu. Foi obedecer outra voz. A idolatria significa que você obedece uma outra voz em detrimento da voz de Deus. Então não pode você dizer a mim aqui que o T.B. Joshua não deixou legado. Deixou legado, mas a questão é que legado ele deixou. Isso é que nós podemos talvez começar a procurar entender. Por que há uma guerra para defender um morto neste momento? Que ele está aqui, está no nosso meio, que há manifestações. Por que esse interesse? Qual é o profeta na Bíblia? Qual é o apóstolo na Bíblia? Qual é o pastor na Bíblia? Qual é a pessoa humana na Bíblia que Deus decidiu partilhar a sua glória com ele? Por exemplo, quando vocês dizem que tivemos uma visão, ele está à destra de Deus com Jesus. O único que está à destra de Deus é Jesus Cristo, não T.B. Joshua. Desculpem lá, seguidores de T.B. Joshua, que eu vos respeito bastante. Eu sempre respeitei as crenças das pessoas e nunca discuto com elas, porque uma crença é muito mais perigosa para ser discutida. É igual um adolescente apaixonado, principalmente seguidor de homens, seguidor de profetas. Você não discute com seguidores de profetas. Seguidor de profeta é igual uma adolescente apaixonado. Vai abrir janela para sair, vai criar problemas, vamos ter muitos problemas, porque é uma crença que tem. Se o namorado diz que o sol a partir de agora é quadrado, a vir discutir conosco aqui em casa, dizer que mãe, o sol é quadrado. Você mas pergunta, desde quando, onde é que você estudou isso? O João disse. Portanto, não se discute com seguidores de homens, porque eles já decidiram seguir o homem. O que todo homem de Deus precisa fazer é garantir com que o legado de Deus é passado para as próximas gerações. E qual é o legado de Deus? O legado de Deus é este que Jesus deixou para a igreja. Esta é a riqueza que Jesus deixou para a igreja. E o apóstolo Paulo, ao escrever para Colossenses capítulo 1, ele vem deixar muito claro o que é o legado que a igreja tem. É trazer a compreensão da suficiência de Jesus Cristo na vida do ser humano. Ponto final. É ponto Obrigado. Isso aí tem que terminar. Trazer o entendimento da suficiência de Jesus Cristo nas pessoas. Não substituir Jesus Cristo com nenhum profeta. Sabe, Deus não tem vice, meu irmão. Deus não tem vice. João capítulo 17, versículo 3. Jesus Cristo diz que esta é que é a vida eterna, que te conheçam a ti, Pai, como único Deus, e conheçam a Jesus Cristo, o seu único Filho. Está a perceber? Este conhecer aqui é o relacionamento que todo pregador do Evangelho precisa garantir que as pessoas tenham, que conheçam Deus como único, que conheçam Jesus Cristo como único. A substituição de Jesus Cristo nas pessoas em detrimento de qualquer que seja instrumento ou homem chama-se idolatria. E todos os idólatras vão para o inferno. Eu nunca falei assim, não é? Porque senão vais ficar chocado. E eu nem quero discutir com seguidores de T.B. Joshua, com seguidores do Massango, não sei o quê. Essa é a vossa crença. Mas no que diz respeito ao legado que Jesus Cristo deixou, é esta aqui, que conheçam a ti, ó Pai, como único e suficiente Salvador, como único Deus. Significa que não pode haver nenhum outro ser que é admirado excessivamente a ponto de beliscar a glória de Deus. Deus vai esmagar qualquer pessoa que quer
partilhar a sua glória com ele. Deus vai colocar separado dele todo ser humano que quer partilhar a sua glória com Deus. Mostra-me lá um homem que Deus tenha usado, que beliscou a glória de Deus e deu-se certo. Deus pode usar pessoas, e tem usado pessoas até vomitar fogo dos céus, meu irmão. Mas no fim do dia, eles devem se colocar na posição de que nem somos nós que fizemos, agradou a Deus fazer através de nós. Essa posição é que vai permitir com que as pessoas compreendam que o corpo de TB Joshua não tem poder, não tem milagre nenhum. Quem faz milagre continua, a fonte de poder continua a ser Deus. Nigéria não é fonte de poder. O que está acontecendo na Nigéria é que aquilo agrada o governo nigeriano porque traz divisas para o país. Eu estava a ouvir um ministro a dizer, olha, se há um projeto que poderia ser colocado aqui em volta de onde está a tal sinagoga, talvez o melhor negócio para um bom empreendedor não seria uma clínica, seria colocar um hotel. Por quê? Porque tornou-se o local um atrativo. E sob o ponto de vista de divisas, isso faz bem para o país. E não há que questionar isso aí. Agora, sob o ponto de vista espiritual, é isso que nós temos que perceber, que representa um perigo quando se leva o corpo de uma pessoa e começar a discutir que o poder ainda não saiu deste corpo. Significa que em vida essas pessoas tinham como fonte de poder o TB Joshua. Então, biblicamente falando, está errado. Entende, né? Ah, não, porque TB Joshua era da dimensão mundial. Adolf Hitler foi da dimensão mundial, com os estragos que ele fez aqui na Terra. Deus não te chamou para você comparar a glória dele por ser famoso mundialmente. Cristiano Ronaldo é da dimensão mundial, mas nós não podemos adorar Cristiano Ronaldo. O Lionel Messi é da dimensão mundial, não podemos adorar esses homens. E há muitas outras pessoas que são da dimensão mundial, mas que não são adorados. Continuam, quando você perguntar, ele vai dizer, graças a Deus, porque ele me ajudou a conseguir chegar até aqui. É esse tipo de humildade que nós precisamos ver com os homens de Deus. É isso que eu queria só deixar um pouco rematado em relação à questão de sepultamento na igreja, não é? Agora, se isso é cultura lá na Nigéria, é uma cultura que deve ser revisto, porque o lugar do culto é lugar dos vivos, não é lugar dos mortos. É lugar dos vivos, não é lugar dos mortos. Obrigado, pastor Fernando permite, Chauk. Sim, eu gostaria de secundar aqui uma coisa que o pastor Chauk aqui disse, né? Que é muito importante deixar muito claro aí para quem nos acompanha, principalmente para os religiosos e também os cristãos, né? Existe uma igreja e essa igreja pertence a Cristo. E nós, como seguidores de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo. Okay? E como embaixadores de Cristo temos uma autoridade dada pelo próprio Cristo para nos posicionarmos contra qualquer coisa que esteja beliscando, como disse o pastor Chauk, aqui a autoridade e a divindade divina. Quando nós, os que somos embaixadores de Cristo, não nos posicionamos, significa que nós somos coniventes destas práticas. Então é muito importante este posicionamento que nós estamos a colocar aqui, nem pelo TB Joshua, porque para mim ele não significa nada. Eu poderia não falar e poderia deixar com que isso passasse. Mas há uma responsabilidade que Deus me dá, está em Ezequiel, capítulo 33 e 34. Eu sou julgado também por aquilo que eu não faço. Okay? Deus me colocou como uma sentinela e o meu trabalho é dizer às pessoas de onde é que está a vir o perigo. Se eu não aviso as pessoas de que o perigo está iminente, o perigo sempre vai chegar, mas quando ele chegar ele vai me cobrar por eu não ter feito o meu trabalho como sentinela. O que está a acontecer com algumas pessoas, e isto aqui é falta de maturidade, isto é mesmo falta de maturidade. Quando não se tem maturidade, comete esse tipo de erros. Eu já fiz a minha avaliação, já fiz a minha conclusão, de acordo com a minha palavra, já cheguei a uma conclusão. Mas há pessoas que não têm esta capacidade para avaliar as coisas e chegarem a uma conclusão. São levadas pelo vento, são levadas por toda a onda de modismo.
Algumas pessoas elas dizem que não, olha, T.B. Joshua falou de Cristo. Ele expulsou demônios. Ele sempre apresentou o reino. Ele praticou o evangelho segundo a Bíblia. Ele ajudou os pobres. Ele fez mais isto e aquilo. Ele falava de Jesus. Meus amados, leiam Bíblia. Leiam Bíblia. A Bíblia não diz que isto é que faz de uma pessoa cristã. Ok? Falar de Jesus Cristo, pegar Bíblia, ir para a igreja, pregar no púlpito, expulsar demônios, operar milagres. Isto não define um cristão. Não é disto. Não, tu podes aparecer. Aliás, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que obedecem a mim. Naquele dia muitos chegarão e dirão: em teu nome nós expulsamos demônios, operamos milagres. Ok? Em nome de quem? Em nome de Jesus. Que as pessoas que vão ser ditas por Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, são pessoas que faziam as coisas que fazem em nome de Jesus. Não estavam a fazer em nome de Cacó Felipe, não estavam a fazer em nome de Joaquim, não estavam a fazer em nome de... Eles estavam a fazer em nome de Jesus. Então eu te pergunto, Massango, o que é que falhou? Por que estas pessoas expulsavam demônios em nome de Jesus? E Jesus disse: eu nunca vos conheci. Por que estas pessoas operavam milagres em nome de Jesus? Não era o nome de qualquer outra pessoa. E Jesus que disse: eu nunca vos conheci. E expulsavam demônios. Porque às vezes as pessoas pensam que o facto de alguém estar a dizer demônios saem em nome de Jesus significa que esta pessoa está devidamente posicionada com Jesus. Você não conhece demônios? Você não conhece Satanás? Você não conhece Lúcifer? Olha, Lúcifer, ele opera numa dimensão em que você pode olhar para uma pessoa e dizer: de facto esta pessoa é de Deus. Lúcifer não há de aparecer aqui vestido... Ele já esteve no... Lúcifer não vai aparecer, Massango. Lúcifer não vai aparecer aqui com chifres, estás a entender? Ele não vai aparecer aqui com garfo. Ele não vai aparecer aqui dizendo: eu sou Lúcifer, eu sou satanista, eu sou um... Não, meu amado. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia fala de anticristo. Por que a Bíblia fala de anticristo? Vai Apocalipse para ver. Porque ele vai ser colocado no templo. Ele vai ser adorado como Cristo. Ele vai operar milagres no templo. O anticristo vai fazer maravilhas e todas as nações vão admirar a ele. Vão dizer: está aqui o Nêmesis, o Messias. É por isso que ele é anticristo. Está a entender? Então não é pelo facto de alguém operar milagres, não é o fato de alguém aparecer ali a dizer que em nome de Jesus demônios saem. Não é isso. É doutrina. Está a entender? É doutrina. Quando tu não estás alinhado com a palavra, o verbo, quando tu não estás alinhado com a palavra, independentemente do que você fizer, a Bíblia diz que até os anjos, se vierem para si e disserem: olha, saia da palavra, ok? Eu estou aqui, sou o anjo do Senhor, eu sou Miguel, portanto, a partir de hoje, aquilo que está escrito não é, ande neste caminho, não o siga. É o que a palavra diz. Reverendo, pastor, temos aqui algumas reações de alguns líderes na nossa página do Facebook. Muitos líderes estão a acompanhar o programa. Muito obrigado a todos os líderes que estão a acompanhar o programa Hora do Debate. Podem deixar as vossas mensagens, as vossas dúvidas em torno da temática de hoje. Temos aqui a mensagem do apóstolo Pedro Inácio Fumo. Coloca a seguinte questão: qual é a doutrina que T.B. Joshua ensinou que contraria a Bíblia? Não é Bíblia, é apóstolo ele. É apóstolo. Não é isso, não é apóstolo. Como é que um apóstolo estava a fazer essa pergunta? Ele é apóstolo. João 4, vou começar. João 4. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a água viva. Primeira doutrina. Se Jesus Cristo é a água viva, por que você pega água na marracha e dá às pessoas para beber na igreja? Já não há Cristo lá? Jesus Cristo diz: nós somos a luz do mundo. Não se coloca uma candeia por debaixo da mesa, mas no lugar mais alto para que ele seja admirado. Por que alguém traz velas para a igreja, se a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo?
Nós somos o sal do mundo. Se perdemos sabor, não servimos para mais nada, não ser jogado fora. Como é que alguém vai me dizer que eu vou pegar sal e atirar na igreja, na minha casa? Eu posso entrar mais. Continua, reverendo. Estou a chegar lá. Jesus Cristo disse, olha, de balde foste dado, de balde também deis. É gratuito a graça de Deus. Ok? Nós recebemos gratuitamente, temos que dar gratuitamente. Como é que alguém cobra para ser recebido? Como é que alguém cobra para dar aconselhamento? Como é que eu digo para você agora vir a mim? Você precisa de fazer uma doação X. Como é que eu estou a vender artefatos na casa do Senhor? Como é que eu faço isso? Êxodo 20, apóstolo, Êxodo 20, a partir do versículo 4. Até podemos começar do 1. Não, vamos lá para o 4. Não farás imagem de nada que existe no céu, na terra ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, porque eu sou um Deus zeloso que visita a iniquidade do pai aos filhos até a 3ª geração, mas trato com benignidade aqueles que me obedecem até 1000 gerações. Idolatria. Como é que a Bíblia diz para não fazer imagem de nada, nem que seja do céu, anjo, do próprio Jesus, não faça. Deus está dizendo não faça, não está dizendo, olha, antes de dizer para não se prostrar, disse não faça, não faça. E como é que eu tenho imagens no templo do Senhor? Como é que eu tenho o meu nome estampado na igreja? Como é que eu... come on, queres que eu vá mais? Não, obrigado, GC Maló, vamos dar continuidade. Apóstolos não podem fazer esse tipo de pergunta. Não pode fazer esse tipo de pergunta. Isso aí é leite, é coisa de escola dominical. Não pode fazer esse tipo de pergunta. Estamos a falar aqui de coisas sérias. Ok? Nós estamos a falar de legado. O que nós estamos a dizer aqui, meus amados, pratiquem a palavra de Deus. Não se comprometam com pessoas, não se comprometam com igreja. Ok? Igreja não salva ninguém. Igreja não salva. O que salva, a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. E também diz Jesus, naquele dia a palavra vos julgará. Portanto, a Bíblia é que vai nos julgar. Nós não podemos ter compromisso com grupos. Eu não tenho nenhum problema com nenhum apóstolo, não tenho nenhum problema com nenhum profeta, não tenho nenhum problema com nenhum evangelista, presbítero. São todos meus amigos, nos abraçamos. Aliás, na Colem, onde eu sou secretário-geral, estou com todos eles ali. São meus amados e nos abraçamos. Venham aí a Patrícia para assistir aí as pregações. Venham pregar, venham fazer aquilo que Deus colocou nas vossas vidas como dons. Vamos expulsar demônios juntos. Este fim de semana esteve na minha congregação um diácono que não é da minha congregação, mas esteve lá, pregou. Operamos maravilhas em nome de Jesus. Até aí não há nenhum problema. No entanto, meus amados, o cânon sagrado está fechado, Apocalipse 22. Se alguém acrescentar alguma coisa além do que está escrito, então não vamos andar aí a acrescentar coisas. A palavra de Deus é a palavra de Deus, vamos obedecer. Amém? Obrigado, reverendo Jesse Maló. Pastor, em algum momento o reverendo falou do conhecimento. Disse que TB Joshua falhou na transmissão do conhecimento. Isso vai perigar aos discípulos. No culto deste final de semana, nós, aqui no nosso país, encontramos líderes que ofereceram velas aos crentes para acender em casa como memória do TB Joshua. Como é que olha para esse comportamento ou para essa atitude dentro da igreja? Eu penso que este assunto poderíamos capitalizar o tempo voltando para outras questões mais essenciais. Assim como eu falei, era de esperar que o que está sendo visto e vivido em torno da morte de TB Joshua esteja a acontecer. Se você já tinha o homem como fonte do seu poder, então obviamente há um desespero quando ele morre. Sabe que algumas pessoas tentaram esperar, ver que não, Deus vai ressuscitar a ele. Mas infelizmente todos vamos morrer, temos um tempo aqui limitado. Portanto, é difícil aconselhar ou trazer à tona aquilo que é uma verdade bíblica para pessoas que têm suas crenças, principalmente que são seguidores de profetas. O que eu não gostaria
é levantarem pedras e atirarem a mim nas minhas crenças. Assim como eu não estou a tirar pedras para ninguém. Deuteronômio capítulo 6, estou a ler a Bíblia, no Antigo Testamento, versículo número 4, diz assim, a canção de Israel é esta, Shema Israel, diz assim, escute Israel, Adonai, que é o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Este versículo 4 e 5 é muito importante ser entendido porque aqui Deus está a chamar a atenção. Nas originais, a palavra amor que é usada aqui tem a ver com preferência. O que Deus está a dizer, o que eu posso também aconselhar as pessoas, prefira a Deus. Ame a Deus. Significa prefira a Ele. Tens que ter Deus como sua preferência. De todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Quer dizer, nós temos que entender que não há outro Deus fora do Senhor Jeová. E no Novo Testamento, não há outros nomes que foram dados. Em Atos capítulo 4, versículo 12, depois de Pedro e João terem feito um grande milagre, até porque foram perseguidos por causa deste milagre, Pedro dá um discurso e no versículo 12 ele dá uma explicação que isto que aconteceu em nome de Jesus, não tem nada a ver conosco. Distanciou-se de qualquer possibilidade dele ser venerado porque ele e João tocaram num coxo e o coxo levantou. Porque eles sabiam que quem curou, quem faz as maravilhas é Jesus Cristo. E ele diz assim, porque não há outro nome debaixo da terra que nos foi dado, pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome, senão o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, em Colossenses, que eu estava a me referir, ele fala sobre a suficiência de Jesus Cristo. Ele mostra claramente que quem é Jesus... deixa-me só abrir aqui para não dizerem que andei a falar coisas que não estão na Bíblia. Portanto, o Colossenses capítulo 1 vem trazer para nós uma clareza daquilo que estamos a falar para que se evite a idolatria. O que eu tenho a dizer a todos que veneram homens, prefiram Deus. E o nome que foi dado, ou seja, eu disse prefiram, quero dizer amem a Deus. Tu tens que te apaixonar de Deus, amar a Deus de tal maneira que você não encontra espaço para dizer Deus sim existe, mas tipo Joshua ou Fernando ou que não sei lá que. Deus não aceita isso. O nome que deve ser exaustivamente levantado, falado, proferido, confessado, é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o único nome. Não importa o que o homem foi habilitado para fazer. At the end of the day, Jesus himself é que é o King, meu irmão. Se você substitui o King, Jesus, por causa de algumas coisas que Deus permitiu acontecer através dos homens, você falhou o alvo. Falhar o alvo na Bíblia, quando você lê que é pecado, estão a dizer é falhar o alvo. Só para você entender. Você está a falhar o alvo. E é esse falhar o alvo que vai levar muita gente para o inferno. Nós vamos ao inferno por causa da idolatria. Porque nós substituímos Deus e substituímos a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo com qualquer outra coisa. Com água. Outros fazem piscina e chamam de tanque de Betesda, porque você vai beber a água do tanque de Betesda. A inutilidade desses símbolos todos está ali na cruz quando Jesus veio, não é? E entregou a sua vida e morreu naquela cruz. E ele falou uma única palavra quando estava ali: está consumado. Tua cura está consumada. Tua libertação está consumada. Tua família está consumada. Tudo está consumado. Tua vida está consumado. Não na Nigéria, não na América, não em nenhum homem, não em nenhum pastor, mas na pessoa de Jesus Cristo. Estou a falar de Cristo Jesus. Quanto à ideia de querer usar o nome dos mortos, acender velas e tudo mais, o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses capítulo 2, que os apóstolos deviam ler, mostra também o quão Deus
que não pode colocar nada acima dele. Deus não pode colocar nada acima dele, porque ele é o único Deus. Mas a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe o que é usurpar? Ele não tinha nada que usurpar, porque ele já é. Mas Paulo está a dizer que mesmo sendo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. A partir do momento que você aceita pessoas ajoelharem diante de ti, você está a ter, não, é porque é cultural. Não, uma cultura que é antibíblica, ela deve ser revista. Entende, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus. O que nós temos são profetas, pastores, evangelistas. Temos uma igreja que foi invadida por homens que estão a usurpar o lugar de Deus e querem ser venerados. E agora que já morreu alguém, as pessoas já pensam que tem mais power porque morreu. Não vai acontecer. Mortos e os vivos não têm ligação. Para terminar. Agora, eu queria só, se me permitisse... Vai lá, eu queria fazer uma secundação aí no que eu vou dizer. Continua lá. Queres pegar o pode terminar, pastor Saúl? Mas vai lá, eu não Depois quero perder o meu passaremos filho. para reverendo Jesse Maló. Pode terminar, pastor? Tu queres que eu termine? Ou Não, queres vai lá. You can Não, go vai ahead. lá, you go ahead. Okay, it's Ou okay. quebrou teu fio já. Não, porque bora. Paulo diz que Jesus Cristo foi humilde. Nenhum homem que quer ser venerado é humilde. A humildade é característico Gostei de dessa. pessoas que querem ceder o espaço. Gostei dessa, gostei. Está a perceber o que estou a dizer? Explique melhor, pastor. A humildade é a característica de uma pessoa que sempre cede. Você que não é humilde é porque não quer ceder o trono. É por isso que estamos a ter homens que estão a colocar fotografias das igrejas. É falta de humildade. Quer dizer, mesmo depois de morto, não quer ceder o trono. E mesmo depois de morto. Isso é falta de humildade. A humildade te faz você se esconder e dizer, mas as pessoas vão me ver, pá. Ei, pastor, como és uma bênção. Não, não sou eu, é Deus. Ei, mas esse pastor, só de orar por ti, você voa 15 quilômetros. Ele vai dizer, não. A Deus toda a glória, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele glória para sempre. Não estamos a dizer que é algo fácil, é muito difícil. É difícil. É difícil. Ele foi humilde. Principalmente quando estamos a operar numa certa dimensão de poder. Não é fácil. Continua. 2, foi obediente a Deus. Se você já não obedece a esta palavra, está a dizer que a morte de Jesus não é suficiente, então estás a abrir um poço para vender a água, para as pessoas beberem a água daqui. Qual é o pacto espiritual que esta água tem? Percebe o que estou a dizer? Qual é o pacto espiritual que esta água tem? Qual é a relevância desta água que está aqui neste terreno? Até há pessoas agora que compram terreno e depois dizem que este é o holy ground. É terra santa aqui. É aquela prática de macumbaria mesmo, né? De consagrar um determinado espaço. Estás a ver? Terreiros, não é? 30 segundos, pastor Fernando Chauk, para deixarmos... Não, ele já pode Sim, reverendo, pode secundar essa questão. Olha, eu quero responder a uma pergunta muito importante que foi colocada aí na página, que as pessoas estão a dizer assim, não, mas como fica mal um pastor falar mal de outro pastor, ponto e vírgula. Nós não estamos a falar mal do pastor, nós estamos a falar mal das suas práticas, ok? Vamos distinguir bem aqui. Deus não tem problema com o homem. Ele tem problema com as obras deste homem. E é por isso que nós vamos para o inferno ou para o céu. Por causa das nossas obras. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Esse é que eu desejo. Apesar dos calvinistas terem uma ideia diferente em relação a isso, mas não estamos aqui para falar sobre isso. Escuta, 1 Coríntios, a Bíblia, ela ensina no capítulo 5, versículo 12, diz assim: pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja, todavia não deveis vós julgar os que são de dentro? A Bíblia nos autoriza a julgar aqueles que dizem ser igreja. Portanto, se você se diz igreja, você tem que saber que se você estiver andando, isso é aplicável a mim mesmo. Amanhã, se eu aparecer a fazer alguma coisa que não seja de igreja, o pastor Chauk tem toda a autoridade para falar comigo, para me disciplinar, etc.
Por que a gente chega na televisão e fala estas coisas? Por causa do impacto que isto causa à sociedade. Estes indivíduos, primeiro, são inalcançáveis. Até para você sentar ao lado de um determinado homem de Deus, você é crente daquela igreja, para conversar com ele, às vezes não é possível. Está entendendo? E como nós temos uma missão, nós temos que pregar a palavra para que toda a gente saiba o que é, o que não é, e sabemos que esses indivíduos estão a fazer estragos no seio da igreja. Temos filhos na fé que estão a ficar abanados porque eles veem essas coisas e pensam que são normais. Se nós não nos posicionamos e dizemos que isso não é normal, não se preocupa com isso, são pactos satânicos e diabólicos, são pessoas que de dia estão na igreja e à noite estão prostradas às rainhas das águas e a espíritos malignos, eles não vão perceber o que está a acontecer. É por isso que a Bíblia diz aqui no 12, todavia não deveis vós julgar o que são de dentro. 13, contudo Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. A Bíblia está dizendo que se você faz coisas indecentes, nós te expulsamos da igreja. Está aqui escrito. Indo mais adiante, a Bíblia diz em Coríntios capítulo 6, versículo 1, diz assim: atreve-se alguém entre vós quando há litígio de um contra o outro, levar caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? A Bíblia está a dizer que nós, os santos, vamos julgar este mundo. Continuando. E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de menor importância? Paulo está a dizer que nós vamos julgar o mundo. Portanto, assuntos, nós como igreja temos autoridade dada pela palavra para julgar. E o que nós estamos a fazer aqui? Nós pegamos nas práticas desse indivíduo, não no indivíduo, coitado. Nós também gostaríamos que o indivíduo fosse alguém são, tivesse uma doutrina sã, mas não tem. E pior ainda, está arrastando muitos com ele. E o que nós estamos a dizer aqui é que não é de acordo à Bíblia. Não de acordo com o meu pensamento. Eu gostaria de estar aqui a aplaudir também, dizer, oh, vale a pena, sim, sigam lá, vamos para a Nigéria, e vamos lá agora a partir de hoje. Eu sou pastor de igreja, e eu tenho um terreno muito grande, um patrício. Eu também poderia estar aqui a dizer, olha, aquele espaço ali do terreno da igreja e tal, reservem, vamos fazer ali um museu, vamos colocar a minha sepultura ali, coloca a minha fotografia, quando eu morrer, para toda a gente, quando passar daqui, saberá que o reverendo Maloa esteve aqui, foi ele que implantou essa igreja. Isso é errado. Não é bíblico. Reverendo, isso era ter um terreno enorme e dentro do terreno ter florestas, ter museu e ter uma sepultura dentro do terreno é errado. A intenção, ela é julgada antes da ação na palavra de Deus. Estás a entender? Deus, ele julga a intenção do coração e do pensamento dos homens. Antes mesmo de você fazer, Deus já julgou por que você está a fazer. E a intenção nunca é boa. Por que eu vou querer ter um espaço privilegiado no local reservado ao culto? As pessoas, quando vão para a igreja, elas vão para assistir a minha sepultura, o meu lugar de enterro, ou elas vão para adorar a Deus? Está entendendo? As pessoas, quando vão para a igreja, elas vão porque elas querem ver a manifestação. Tem coisas que eu não faço de propósito na igreja. Porque eu sei que as pessoas, quando você vem, por exemplo, para a igreja e diz, olha, pastor, eu gostaria que tu me dissesses o que é que está acontecendo na minha vida. Está entendendo? Só pela maneira como você abordou a questão, eu não vou te dar isso. Eu vou te levar para o conhecimento de Cristo, porque se a coisa aconteceu na tua vida é porque você não conhece Cristo. Quando você conhece Cristo, meu amado, você não precisa de profecia. Está entendendo? Você não precisa de eu começar a dizer que, porque você foi levado para o sítio X, foi metido no lugar Y, fizeram isto com os teus pais, aconteceu isto. Não precisa. Quando você conhece Cristo, a suficiência da libertação em Cristo Jesus. Resultado, sabe o que acontece, meu amado? Há pessoas que vão para a igreja e não são libertas. E passam a vida toda a manifestar. E o momento, por exemplo, da libertação passa a tornar-se um momento áureo da manifestação da glória do homem. Porque eu fico feliz, quando eu me levanto a mão, as pessoas começam a cair. E eu fico feliz com isso.
E nunca vou dizer à pessoa o que é que essa pessoa tem que fazer para parar de cair. E até você já sabe que esta aqui é a pessoa que basta eu tocar, vai cair e vai começar a despoletar. Reverendo, não seria uma demonstração da unção que o homem de Deus tem, que recebe diretamente de Deus? Quem é que não tem unção? Se homem de Deus. Quando você é consagrado a homem de Deus, não duvide da unção desse homem. Está entendendo? Sabe, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que acontece muitas das vezes? As pessoas querem ver. Se eu chego para alguém e eu oro, e eu digo, vai em paz, estás liberta. A pessoa vai dizer, não, mas eu nem caí, nem tremi, não senti nada abanar aqui no meu joelho, não aconteceu nada. Está entendendo? Mas naquele ato de eu ter orado por essa pessoa, houve unção ali, meu amado. Porque eu sei da graça de Deus que é em mim. Está entendendo? Eu tenho certeza do meu chamado. Eu não preciso estar a provar a ninguém que quando eu oro, Deus faz acontecer. Ok? Por que aquele homem que disse, olha, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas diga somente uma palavra e o meu servo será salvo. E Jesus que disse, eu nunca vi tamanha fé. Não aconteceu nada ali aparentemente, mas ele sabia que uma palavra só de Jesus era suficiente. As pessoas não querem ver, não querem palavra. O que as pessoas querem? Tem que cair, tem que rebolar. Isso não acontece aonde isso? Não caem pessoas na tua igreja quando você ora? Não cai? Não rebolam? Rebola. Eu não conheço, pelo menos entre os pentecostais, porque a nossa unção pentecostal ela vem com fogo. Eu não conheço nenhum pastor pentecostal, não falo de pastor, porque aí estaria até colocando os meus filhos na fé, que ainda não foram consagrados pastores, ok? Estão ainda na escola bíblica. Ligaram para mim há umas 3 semanas atrás. Estão na escola bíblica. Foram para a casa de uma senhora lá da nossa congregação que estava doente. E quando começaram a orar, manifestou ela, manifestou a filha, e eles performaram uma libertação, saíram dali todos animados. Saíram dali todos animados. Pegaram o telefone e ligaram para mim. Pastor, nós fomos em casa da irmã X e nós oramos e os demônios saíram e quando saímos dali, a mãe disse que já não estava mais a sentir a dor que estava sentindo. Por quê? Porque são indivíduos escolhidos por Deus, são chamados por Deus. Não há nenhum entre nós, não é para pastor isto, é para toda a igreja. Então o que é que faz alguém que quer se colocar como a epítome da igreja? Ele não vai ensinar, ele não vai transmitir o legado, ele não vai incentivar o povo de Deus a saber que eles podem fluir naquilo, porque ele quer que toda pessoa que fique doente na igreja venha para ele. E quando há manifestação, fala papá, mbava, é ele, estás a entender? E não é isso que Deus nos chamou para fazer. Obrigado, reverendo Jesse Maló. Temos aqui uma mensagem na página do nosso Facebook do Amos Nhama, que diz o seguinte: esse pastor de casaco vermelho sabe o que fala. Eu sempre digo isso às pessoas, não ouvem, vão ao caminho errado. Volto agora com o pastor Fernando Shaul. Pastor Fernando Shaul, olhando para o legado, em algum momento o pastor disse que o profeta T.B. Joshua, ele deixou um legado. Que tipo de legado que ele deixa e qual é o legado real que deve ser deixado? Bom, não se questiona o legado de ninguém, porque os seguidores, os seguidores de T.B. Joshua é que têm de facto com clareza o tipo de legado que o seu mestre deixou para eles. Então eu seria uma pessoa suspeita para falar do tipo de legado e que tipo de legado ele poderia deixar. O que eu posso dizer em relação ao legado que Jesus deixou é este mesmo legado de Jesus. Todo crente pregar o evangelho a toda criatura. Esse aqui é o legado. Idem todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não é? Aos que creem, serem batizados, serão salvos, imporão as mãos sobre os enfermos, curarão,
né? E se vos derem alguma coisa mortífera, comerem isso, não vos fará dano algum. É pregar Cristo, o único, o suficiente Salvador da humanidade. Substituindo isso, eu não entendo o que mais poderíamos falar. O legado de Jesus é um evangelho. Que o cego veja, que o coxo possa andar, que reconciliar o homem com Deus. Podemos levar todos os dias só a falar daquilo que é o legado. Quando isso para de ser ministrado e tudo mais, então nós cometemos o erro de não estar a dar continuidade àquilo que é a visão de Deus e o legado que Deus deixou, ou Jesus Cristo deixou para nós. Pastor, agora, se o T.B. Joshua deixar o legado de Cristo, amém, é isso que se pretende. Se ele não deixou o legado de Cristo, os seguidores de T.B. Joshua, o problema é que eu não sou seguidor de T.B. Joshua, eu não conheço muito sobre T.B. Joshua. As coisas que eu ouvi de T.B. Joshua, algumas ouvi aqui de velas dos crentes que devem irem fazer velório nas suas casas do T.B. Joshua, algumas, porque eu não sou muito fã de homens. Eu admiro as pessoas, eu honro as pessoas, mas sou muito estranho porque não consigo ser fã de homens. Não sei se estás a perceber. Para terminar. Deus abençoe Moçambique e que as pessoas possam conhecer a verdade. E Cristo seja o único suficiente. Eu quero garantir às pessoas que Cristo é suficiente. Não falta nada. O sacrifício de Jesus na cruz inclui todo tipo de sofrimento que você possa estar a passar. Se você crer em Jesus, se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, a Bíblia diz que serás salvo. E eu vos amo muito, quero agradecer a oportunidade e também as minhas condolências aos servos e todos os filhos de T.B. Joshua e a família. E pronto, esse aqui é o caminho, todos vamos morrer. Cristo continua sendo o centro de tudo e de todos. Olhem para ele, Hebreus capítulo 12. Olhai para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e Deus vos abençoe. Até a próxima oportunidade e obrigado por esta oportunidade que me consideram aqui. Obrigado, pastor Fernando Chauk. Reverendo, em 30 segundos para terminar com o programa. Gostaria de ter últimas considerações com a Bíblia. Nós não estamos surpresos com tudo isso que está a acontecer. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim: sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens amarão a si mesmos, serão mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosos, todavia negando o seu real poder. Afasta-te destes também, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas, conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por todas as espécies de desejos. Elas estão aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres que se colocaram contra Moisés, eles também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Estamos a ver. Obrigado, reverendo G.C. Maloa. Obrigado, pastor Fernando Chauk. Muito obrigado a todos os líderes que acompanharam o nosso programa de hoje, que interagiram em torno da temática de hoje, e a todos também que acompanharam o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanharam o nosso programa em direto através da nossa página do Facebook, que é Strong Life. Eu sou Theo Filósofo, José Massango, autor da obra A Mente de Deus, a enciclopédia de conhecimento. Fique em casa, previna-se da Covid-19, Deus abençoe.